Em nono ano, bom dia, meus queridos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal, a matéria que nós vamos trabalhar aqui, né, a correção das atividades, fala sobre a ascensão dos governos totalitários. E isso acontece durante aquele período que nós estudamos nas aulas passadas, né? Que é o período entre guerras, que vai do final da Primeira Guerra Mundial, 1918, até o início da Segunda Guerra Mundial, né? E por que acontece a ascensão desses governos totalitários, minha gente? Por que isso acontece? Veja bem, nós estávamos numa crise econômica sem precedentes, né? Que foi a crise da superprodução que acontece nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, muitos dos países, quase todos, quebraram. O único país que começa a se sobressair naquele período foi a União Soviética, porque tinha cunho socialista, né? E os, a população desses países sofrendo com a crise, com fome, desespero financeiro, aquela coisa toda, eles começaram a ver, por exemplo, no socialismo, uma saída, não é? E a partir desse momento, então, que nós vamos ter a ascensão desses partidos, né, desses partidos totalitários. Então, uma coisa que você precisa saber inicialmente, né, que eles eram contra o socialismo, eles eram contra o comunismo, ok? E eles eram contra também aquela forma econômica que foi estabelecida lá nos Estados Unidos, o liberalismo econômico. Então eles eram contra o liberalismo econômico e eram contra também o socialismo, né? Então esses governos eles vão se ascender no poder. A gente vai falar principalmente sobre dois, as atividades, né? Eu estou aqui com o computador do lado, que está as questões. A gente está falando, vamos falar mais sobre o fascismo italiano e sobre o nazismo alemão. Né? Então a característica principal é como que esses partidos, né? Porque são partidos políticos. O que é o nazismo e o que é o fascismo? Eles são partidos políticos, tá? Mas de caráter autoritário, tá? Até respondendo a primeira questão ali, está perguntando como são caracterizados os governos totalitários, né? Governos totalitários, minha gente, são aqueles governos que trazem para si o poder executivo, legislativo e judiciário, não é? Você não tem direitos individuais, tudo está no topo do Estado, né? O Estado comanda tudo. Aqui, na página 90 e, desculpa, na página 95, não é? A gente tem uma explicação. Eles falam assim, olha, os regimes ditatoriais e os totalitários são caracterizados pelo abuso do poder por parte do Estado e pela supressão das liberdades individuais, né? Então, é como se o governante ele tivesse para si o poder executivo de executar, o legislativo de legislar as leis, né? E o poder judiciário, que é o poder de julgar, ok? Então, ele remete para si, na realidade, esses três poderes, tá? Então, são assim que são caracterizados os governos totalitários. Aí a número 2 pergunta assim: qual a diferença entre regimes ditatoriais e regimes totalitários? Tem diferença? Tem, tá? No texto fala assim, olha, aqui ele mostra a diferença, né? Deixa eu ver só onde que está aqui, olha. Nos regimes ditatoriais ou tirânicos, a vontade do governo, a vontade do governante está acima da vontade da nação. A vontade do governante está acima da vontade da nação. A soberania do povo é substituída pela soberania do ditador. O ditador ele comanda tudo aquilo, ok? Aquela ideia que eu falei para vocês, né? O poder de executar, de legislar, está na figura dele. Já nos regimes totalitários, não apenas as liberdades individuais são suprimidas, mas também a identidade de cada pessoa, a sua espontaneidade,
por meio de um processo de condicionamento e de uso sistemático do instrumento do terror, como o que aconteceu na Alemanha, por exemplo, não é? É, passavam-se por cima de tudo, passavam-se por cima de todos. Um processo de condicionamento do uso sistemático do instrumento do terror para terrorizar as pessoas, né, para conseguir aquilo que o Estado almejava. Então, nós temos essas diferenças aqui, né, entre regimes ditatoriais e regimes totalitários. Número 3. Como estava a situação da Itália no final da Primeira Guerra Mundial? Pessoal, primeira coisa que eu queria que vocês pensassem comigo. Lembra que lá na Primeira Guerra Mundial, a Itália ela participava da Tríplice Aliança e depois ela foi para a Tríplice Entente. Por que ela foi para a Tríplice Entente? Porque os países que compunham a Tríplice Entente oferecem aos italianos que, caso vencesse a Primeira Guerra Mundial, os territórios que fossem conquistados pela Tríplice Entente seria dividido com a Itália. Só sabe o que acontece, pessoal? Os italianos não vê nada disso, entendeu? Então eles estavam enervados em relação a isso. Agora, durante a Segunda Guerra Mundial, o Mussolini, né, que vai governar a Itália, ele vai apoiar o Hitler, baseado principalmente nessa questão de que quando foi dividido as terras, não é, no final da Primeira Guerra Mundial, lá pelo Tratado de Versalhes, a Itália não saiu com nada, tá? Então a situação, o texto fala pra gente aqui, olha, no final da Primeira Guerra Mundial, a Itália não recebeu a compensação territorial prometido em troca do apoio dado aos países da Entente, ok? Além disso, os italianos enfrentavam escassez de mão de obra, causado pela perda de cerca de 2 milhões de combatentes durante a Primeira Guerra Mundial. O país estava em crise com a crise de 1929, né? A situação econômica também era grave, marcada pelo aumento da dívida pública, da inflação e da falência de várias empresas espalhando o desemprego no país, não é? No início da década de 20, o país vivia uma enorme crise social, camponeses esfomeados invadiam terras improdutivas, né? E as greves paralisavam as cidades. Com o intuito de superar a crise operária, o desemprego, tomaram fábricas falidas, tentaram dirigi-las. O exemplo do sucesso soviético, aquilo que eu havia falado para vocês, olha, animava os movimentos de esquerda, assim como apavorava a grande burguesia. Os burgueses ficavam apavorados com o socialismo dando certo, né? Porque você já entende isso, que para a burguesia, o burguês não queria que fosse instaurado o socialismo na Itália, nem lá na Alemanha, nem em país europeu nenhum, né? Apesar de estar dando certo, para a burguesia aquilo era um terror, porque o socialismo, as grandes empresas, né, elas passam a pertencer ao Estado, né? E o burguês, como que ele ganhava dinheiro, né? Com a abertura de mercado, com a livre disputa entre mercado. Então a burguesia, essa era a situação da Itália ali, né? Igual está perguntando, como era a situação da Itália no final da Primeira Guerra Mundial, né? E ali início do período entre guerras. Essa era a situação dos italianos, ok? Próxima questão. Como Mussolini conseguiu chegar ao poder? Pessoal, Mussolini, ele não foi eleito, né? Ele foi candidato a deputado, mas eles não conseguem chegar ao poder dessa forma, né? O texto fala pra gente assim, olha, aqui na página 96. Contudo, uma parte da população desempregada se aliou à grande burguesia para formar um movimento político de extrema direita, ok? Esse é um movimento que vai conseguir colocar o Mussolini no poder, um movimento de extrema direita.
e ultranacionalista chamado de Fascis Italiani de Combattimento. O movimento que deu origem ao Partido Nacional Fascista era liderado por Benito Mussolini e conjugava o ódio, presta atenção, conjugava o ódio aos comunistas, tá? Então eles eram contra ao comunismo e ao desprezo à democracia liberal. Que democracia liberal é essa, pessoal? Aquela lá da liberalidade econômica que foi instituído lá nos Estados Unidos, tá? Então eles condenavam duas coisas. Você já percebeu aí. Eles condenavam então o comunismo, o socialismo e condenavam também o liberalismo econômico. Tanto o fascismo quanto o nazismo, mesma coisa, tá legal? Aí diz, olha, em 1919, os fascistas participaram pela primeira vez de uma eleição parlamentar, mas não elegeram nenhum deputado. Foi um fiasco isso, tá? Foi um fiasco. A partir desse fracasso eleitoral, Mussolini decidiu então reorganizar o movimento em moldes militares e começou a planejar um golpe de Estado. Vai ser assim que ele vai chegar no poder. Os grupos paramilitares fascistas passaram a atacar violentamente organizações partidárias e sindicais em vários pontos do país. O anticomunismo e ultranacionalismo desses grupos empolgaram a grande burguesia. Por quê? Porque o burguês ele estava com medo de que na Europa se instaurasse ali o comunismo ou o socialismo. Como eu já disse para vocês, eles odiavam isso. Então, quando vem esse tipo de partido, a burguesia, que era a classe mais rica, ela começa a apoiar, né, esse partido. E os grandes proprietários rurais que passaram a financiá-los. Em 1921, o Partido Fascista já tinha um pequeno exército de filiados, financiado pela grande burguesia italiana, que tinha o dinheiro, né? O partido rapidamente se transformou em uma poderosa organização, com um movimento consolidado em outubro de 1922. Mussolini comandou os fascistas na marcha sobre Roma, demonstrando força e apoio popular e exigindo espaço no poder. O que vai acontecer, pessoal? Na época, a Itália tinha um rei, né? Que era o rei italiano Vítor Emanuel III. O Vítor Emanuel III, então, ele cedeu às pressões e convidou o líder fascista, que é o Mussolini, para quê? Para compor um novo governo. O comando efetivo do país passou a ser exercido por Mussolini, que vai receber o nome de Duce, que significa comandante. Então foi assim que Mussolini consegue chegar ao poder, ok? Então, recapitulando, eles tentam entrar se candidatando, né? Nenhum deputado desse partido consegue se eleger. E depois o que eles fazem? Eles começam a fazer um grupo paramilitar, não é? Com apoio da burguesia e dos camponeses mais ricos, não é? Que odiava o socialismo de ser instaurado ali e o liberalismo econômico, então eles vão ganhando grandes forças ali e o rei Vítor Emanuel ele é obrigado quase a aceitar Mussolini ali, que eles começam a fazer pressão. Mussolini então ele forma, né, um novo governo, né, e ele passa a ser chamado de Duce, que significa comandante, ok? Foi assim então que Mussolini consegue chegar ao poder. Questão número 5. Ok. Agora já fala sobre a República Alemã, né? Por que a República Alemã ficou conhecida como República de Weimar? Beleza, pessoal. Pessoal, sobre a República de Weimar, está lá na página 98. Bom, veja bem. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né, isso aconteceu em 1918, lá na Alemanha foi deflagrada uma revolução no país que obrigou, na época, o imperador Guilherme II a abdicar do trono, né? Com a saída do imperador, proclamou-se na Alemanha uma república parlamentarista, tá?
Como essa república parlamentarista, ela foi instituída na cidade de Weimar, por isso que ficou conhecido como República de Weimar, tá? Então, com a saída lá da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, em 1918, foi deflagrada uma revolução no país. O país estava em frangalhos, né? O país foi derrotado, estava devendo. O Tratado de Versalhes, ele condenava a Alemanha a pagar altas cifras para os países vencedores. A Alemanha perdeu muito de seus territórios para a França, né? E assim por diante. Então a situação econômica era terrível, né? E passa a haver essa pressão lá dentro essa resposta aí, pessoal, é o primeiro parágrafo ali da página 98, tá? Questão número 6. Qual a situação da Alemanha arrasada pós-guerra? Foi o que eu acabei de falar, né? Aqui a gente fala que... não. O segundo parágrafo aqui explica melhor, olha. O nascente governo republicano tinha a difícil tarefa de reconstruir o país arrasado pela guerra. Cerca de 2 milhões de homens foram mortos no conflito e mais de 4 milhões ficaram gravemente feridos. Além das perdas humanas, havia ainda a cláusula do Tratado de Versalhes, que a gente falou aqui, né? Assinada em 1919, que obrigava a Alemanha a ceder territórios, pagar pesadas indenizações e a reduzir drasticamente o seu efetivo militar. Então era uma situação extremamente caótica, né? O Tratado de Versalhes, ele acaba com a economia alemã. E vai ser no Tratado de Versalhes, pessoal, que o Hitler vai buscar força, de uma certa forma, para tentar se manter no poder e iniciar uma nova guerra, que vai ser a Segunda Guerra Mundial, né? Porque ele vai mostrar isso para a população. Olha aí o que nós estamos passando, né? A vergonha que nós estamos passando. Então ele vai buscar, né, colocar a população para... vendo o que foi instituído ali no Tratado de Versalhes, aquela questão mesmo de você vingar, né? Aquela ideia de vingança, né? Ele vai tentar desenvolver isso, a questão do nacionalismo naquelas pessoas, para que eles possam ser estourada em uma nova guerra, né? Que vai ser a Alemanha que vai, de uma certa forma, também iniciar essa nova guerra, que vai ser a Segunda Guerra Mundial, tá? Beleza. O que pregavam os nazistas, né? Vamos olhar aqui, olha. Os nazistas pregavam a rejeição ao Tratado de Versalhes, ok? Pessoal, o que é o nazismo? O nazismo é um partido político, ok? Esse partido político, o que eles pregavam? A rejeição ao Tratado de Versalhes e a República de Weimar, e que responsabilizavam pela difícil situação econômica em que a Alemanha se encontrava, tá? Então, por que a situação econômica? Pelo Tratado de Versalhes e pela República de Weimar. Então, o Partido Nazista condenava isso. Eles também defendiam a construção de um Estado forte e centralizado em torno de um líder, não é? A militarização da sociedade e a conquista do espaço vital para o povo alemão. Então, o que é o espaço vital? Deixa eu ver se tem essa pergunta ali. Tem. Deixa que a gente fala lá na questão número 8. Tá legal? Então, pessoal, isso aí é que os nazistas pregavam, tá? A rejeição ao Tratado de Versalhes, né, que impunha pesadas indenizações à Alemanha, como nós já vimos aqui muitas vezes, né? E a República de Weimar, tá? Que eles responsabilizavam aí a República de Weimar pela difícil situação econômica que a Alemanha se propunha naquele momento. Ok? A questão número 8 está perguntando o que os nazistas entendiam por espaço vital e raça ariana. Pessoal, espaço vital seria um território que os alemães se sentiam no direito de ter, e esse território só seria conseguido através da guerra, ok? Para que a raça ariana, que eles consideravam como uma raça pura,
pudesse proliferar, ok? Então, para que isso acontecesse, eles teriam que conquistar territórios, né? Esses territórios conquistados que seria o que eles chamavam de espaço vital. Aqui, eles falam assim, olha, a doutrina nazista defendia a ideia da supremacia alemã. Segundo os nazistas, a população germânica formava uma raça superior, que era a raça ariana. O que é a raça ariana? A raça pura. Para essa raça proliferar, ela precisava de um espaço maior, que é o espaço vital, que só poderia ser conseguido através da guerra, né? Que deveria ser unida em um só império, comandado pelo Führer, que é o grande líder. Esse Führer, ele foi o líder, esse Führer, ele foi o líder, né? Seria o líder ali dessa organização, o Hitler, no caso, né? O povo alemão precisava expandir seu território e garantir o espaço vital para o seu desenvolvimento e sua reprodução, né? Então essa população, por exemplo, que tinha a raça pura, né? Que eles achavam que na cabeça deles o povo alemão era o povo de raça pura, para eles proliferarem, né? Eles precisavam desse espaço que era o espaço vital, tá? E a raça ariana é o significado de raça pura, tá? Aqui, ó, nele, os povos considerados inferiores deveriam ser eliminados para que não contaminassem a raça ariana. Então, por isso, pessoal, que você vai entender agora por que eles mataram, né, durante a Segunda Guerra mais de 6 milhões de judeus, não é? Porque era considerado uma raça impura. Além de judeus, eles também perseguiam negros, eles também perseguiam ciganos, eles perseguiam homossexuais, testemunhas de Jeová, eslavos, não é? Isso tudo para eles, na realidade, tinham que ser exterminados, não é? Porque para não haver mistura, a raça pura seria a raça ariana, a raça alemã, tá? Beleza. Vamos dar sequência aqui. Número 9. Explica o acontecimento que ficou conhecido como Putsch de Munique. Ah, tá. Isso daí, pessoal, Putsch de Munique, ele tá na página 100, tá? Lá no terceiro parágrafo. Aproveitando o clima geral de descontentamento, os nazistas tentaram, em novembro do mesmo ano, derrubar o governo da região alemã na Baviera, em um episódio que ficou conhecido como Putsch de Munique, inspirado na marcha sobre Roma de Mussolini, né? Que eles alavancaram lá e perceberam lá o rei, lá na época, lá Emanuel, chama o Mussolini para compor. Então eles fizeram mais ou menos parecido, né? E tentaram, a tentativa de golpe esperava contar com o apoio da população para tomar o poder da região e posteriormente em toda a Alemanha. Só que eles não vão ter apoio necessário, mas isso daqui que ficou conhecido como o Putsch de Munique. Aqui tem uma outra coisa perguntando aqui sobre o livro do Hitler, número 10. Qual o nome e quais as ideias no livro escrito por Hitler? Pessoal, o Hitler, ele foi preso, né?